Graças a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero pedir de antemão desculpas aos irmãos, domingo passado não pude estar na igreja, chegou os 50, né, daí começa as dores, né, forçou um pouquinho demais na semana passada, no trabalho, aí domingo estava com as costas tudo doídas, não tem farmácia, os irmãos sabem que na farmácia não dão remédio aqui, né, os irmãos já passam por isso, só a segunda-feira poder resolver. Como lá perto de casa nós temos um farmacêutico abençoado, ele é uma bênção, um doutor lá, ele é o que está sendo usado pela misericórdia de Deus lá para nos ajudar, às vezes, de emergência. Mas segunda-feira já estava bom de novo, e estamos em nome de Jesus aí, né? Depois com esse inverninho já chegou a gripinha, né? Aquela abençoada, né? Mas Deus tem nos colocado de pé, né? Hoje é dia de Santa Ceia, dia de aliança com o Senhor, então eu creio que você veio na igreja hoje para fazer uma aliança com o Senhor. Se você está aqui é porque o Senhor tem uma promessa na sua vida, escute isso. Eu não tenho nada para oferecer para você, a missionária não tem, os irmãos que louvaram não tem. Mas o Espírito Santo de Deus, que conhece as suas imperfeições, que te chamou, que te salvou, que te lavou, que te remiu, que deu a oportunidade de mais uma vez você estar aqui hoje, refazendo aliança com Ele, Ele te ama e Ele tem um trabalho na sua vida, provado hoje na palavra. Diga assim comigo, bem forte. Chamado, mais forte, chamado na vida de um escolhido. Tem algum escolhido do Senhor aqui? Você já entendeu o propósito do seu chamado com o Senhor? Só escutei um aleluia. Você entendeu o propósito do chamado que o Senhor tem contigo? Você entende por que tantas lutas? Tantos desafios, tantas afrontas, porque é assim que Deus trabalha, com luta, com afronta, com decepção, com abandono, com deserto. É assim que o milagre de Deus chega na vida tua. Vou provar na Bíblia hoje. Vou ser rápido, breve, por causa da Santa Ceia. Livro de Atos, abra a tua Bíblia. Nós vamos viajar aqui um pouquinho. E fala aos irmãos que quando Deus fala primeiramente com aquele que vai pregar, né? Temos ouvido falar em obra missionária e temos nos alegrado nosso coração com os irmãos que estão no campo missionário, né? Em vários países, a voz do Senhor está bradando, né? Deus está falando, Deus está levantando, Deus está capacitando. E Deus quer capacitar você. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no versículo 25. Glória a Deus. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou-o, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus tem maneira de trabalhar, Deus tem maneira de nos ensinar, Deus tem maneira de nos capacitar. Quando não conhecemos o Evangelho, irmãos, temos muitas adversidades, lutamos com os nossos emocionais, a flor da pele. Quando não conhecemos o Evangelho, buscamos refúgios, talvez de um uísque de bom nome para o mercado. Quando não conhecemos o Evangelho, buscamos consolo em algumas músicas que não louvam o Senhor, mas músicas escritas por romances. Buscamos refrigério em nossas almas nas coisas deste mundo. Muitas das vezes temos ouvido histórias que muitos buscam o refrigério do momento, a satisfação do momento, numa
estricha numa linha de cocaína, muitos buscam o refúgio no adultério, em uma fornicação. Ou seja, quando não conhecemos o Evangelho, tentamos passar momentos de euforia, de engano na nossa vida. Buscamos palavras bonitas para os nossos erros, não estamos prontos para receber confronto nenhum. Mas quando conhecemos a palavra, ou seja, quando recebemos de Deus a revelação da palavra, temos que estar muito atentos, não para as coisas deste mundo, não para as coisas da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, não temos que estar atentos para a soberba da vida aí fora. Temos que ligar, acender os nossos olhos espirituais para a palavra. Nós temos que abrir os nossos ouvidos para a palavra. Fazer como um pastor que passou por aqui uma vez, ele falava assim: feche o seu ouvido aí, feche desse lado, feche. Isso, aí. Quando você fechar aqui, a palavra vai entrar aqui, vai ficar aqui. Se você não fechar aqui, ela vai entrar e vai sair do outro lado. Você tem que escutar o que está saindo da Bíblia, da palavra de Deus, para que amanhã, para que a semana que vem, para que o mês que vem, ou seja, para você chegar aqui no ano que vem, daqui um ano, e contar vitórias na graça de Deus, receber os frutos da tua, posso dizer assim, da tua permanência firme e constante com o Espírito Santo de Deus, porque o único que pode, o único que sonda, o único que conhece, o único que está lado a lado com você 24 horas da sua jornada, é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aonde quer que você esteja, é o Espírito Santo de Deus que vai ser o seu ajudador, é o Espírito Santo de Deus que vai ser o seu advogado, é o Espírito Santo de Deus que vai ser o médico dos médicos, é o Espírito Santo de Deus que vai pelejar por você. Dada a importância na palavra, nós vemos aqui o apóstolo Pedro. Quando falamos de Pedro na Bíblia, falamos, para nós que somos pentecostais, falamos de poder, de glória, de graça, de manifestação. Falamos de um homem instruído, um homem capacitado, um homem forte, valente, guerreiro, que puxou a faca, a peixeira para proteger Jesus. Ou enfim, passa um filme na sua cabeça, porque eu só estou pregando para crente aqui. Então, quando fala de Pedro, se fala do poder, da autoridade de Deus, se fala de um homem que caminhou sobre as águas, se fala de um homem que questionou Jesus. Ou seja, passa um filme na sua cabeça, porque você é pentecostal, você conhece a Bíblia. Mas agora aqui é onde Deus nos está dando essa palavra, nós estamos falando de um Pedro, aleluia, cheio da audácia e da autoridade do Espírito Santo de Deus, aonde foi virado 360 graus a sua mente. Pedro mudou o cronograma da sua pregação. Porque nós vemos aqui momentos antes, Pedro obedecendo o quê? A ordem do mestre. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foi o que eles fizeram. Estavam todos ali e foram revestidos do poder de Deus. A glória manifestou. Diz a Bíblia que naquele momento, muitos começaram a falar em línguas estranhas. Eles começaram a saltar, regozijar, chorar, gritar. Lá embaixo, quando todo mundo ouviu, olhou, mas esses camaradas às 9 horas da manhã estão tudo embriagados de vinho. O que esses camaradas estão fazendo? E foram questionar. Todo mundo ficou quieto, mas Pedro falou, não está certo isso. Não é a verdade isso. O que está acontecendo que nós estamos sendo tão desafiados assim? Por que é que se Jesus falou, nós estamos ouvindo o que o mestre diz? Por que é que estão agora nos afrontando, estão nos humilhando? Todo mundo viu o mestre ressuscitar, o mestre ressuscitou lá da sepultura, a sepultura está vazia, subiu aos céus, ele profetizou, ele realizou sinais e maravilhas, ele ressuscitou Lázaro, ele deu o pão, ele deu o sustento, ele realizou sinais e maravilhas, e agora
Nós estamos sendo afrontados por uma ordem de Jesus. Jesus mandou e nós estamos sendo afrontados. Ele se levantou, irmãos. Ali ele pediu autoridade, aleluia, primeiramente do Espírito Santo de Deus. E ele levantou a mão e ele começa um discurso que emplacou na história. Diz a história que Pedro se levanta e fala: escuta aqui, meus irmãos, aqui ninguém está embriagado, mas nós estamos aqui debaixo de uma promessa, debaixo de uma profecia, que foi revelada não só para mim, mas para todos vocês, que são adoradores de um Deus verdadeiro, Deus de Israel, a vocês que conheciam os homens de Deus que caminharam nessa terra, os profetas. E lendo mais, eu vou mais longe ainda. Isso aqui é uma profecia que foi dada pelo profeta Joel, que está escrito no livro da lei. Que dos últimos dias aconteceria, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia! Pedro viu que ele não conseguiria resolver aquela situação, estava todo mundo ali praticamente para julgar eles, expulsar eles ali. Ele se levantou, foi na autoridade, ele foi no meio da pinha, rachou a pinha, ficou aquele silêncio. Aí ele vendo, meus irmãos, que o povo ainda estava meio assim, meio titubeando, quiseram dar, ele foi aonde? Ele foi lá de novo, que a Bíblia diz que a espada do Senhor se manifesta, ou seja, a palavra se manifesta como o quê? Como espada de dois gumes, que vai na divisão ali, ó, entre medulas e ossos, e vai na divisão a espada, a autoridade de Deus vai no meio. Pedro não parou ainda, ele continuou um pouquinho mais e foi lá no fundo, na raiz. Aí ele entrou nisso aqui e falou: olha, porque dele disse Davi. Se Davi falou dessa graça, Davi profetizou dele, quem somos nós, quem são vocês para julgar o que está acontecendo aqui? Não querer receber o que está acontecendo aqui, não querer obedecer o que está sendo dado de graça aqui. Aí Davi, ou seja, aí Pedro foi na divisão, eu fui buscar recurso aqui, você vai ficar atônito. Pastor, você está falando coisa da tua boca? Não, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido, ou não seja confundido. Escute isso. Se você tiver Jesus à sua direita, você não vai ser confundido, confundida, em hipótese alguma. Se você tiver certeza, convicção, plena certeza que Jesus estiver do seu lado, você enfrenta o que for, porque não foi o pastor, não foi a missionária Zoraida, não foi o pastor, foi Jesus que falou com você. E se você está em luta, está em desavença, está em confronto, e você recebe a palavra, você vai saber: bendito seja o nome do Senhor, Deus me colocou, Deus vai me tirar. Se Deus fez isso aqui é porque tem um propósito. E Pedro vai na raiz. Pedro entra nesse discurso que você viu, e ele recita o Salmo, aleluia, 16. Está aí na sua Bíblia, pode abrir ela. Eu sei que aqui tem só vaso. Pedro viu que a manifestação do poder e da glória não mudou aquela cara daquele povo. Julgaram, chamaram de bêbado. Arruma que diabo, por favor. E Pedro falou: peraí, eu vou aonde? Vou na raiz. Primeiro Davi, ele recitou Davi. Primeiro ele recitou Joel, aí ele recitou Davi. Está lá, ó. No Salmo 16, a partir do versículo 8, foi o que ele recitou para os irmãos ali, na descida do Espírito Santo. Deus abençoe, Senhor. Olhe lá. Alguém pode ler, se você quiser, em voz alta, que é a Bíblia. Mas se você não tiver coragem, eu leio. Ele recitou a Bíblia e falou: peraí, ó. A confiança da fidelidade do crente é a certeza da vida eterna.
Aí Pedro vai lá e recita o que Davi falou. Davi falou assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Aleluia. Nunca vacilarei. Davi vai mais no profundo ainda. Portanto, está alegre o meu coração, esse regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Olha o que Davi falou. Sabe por que Davi falava isso? Porque ele sabia que a carne dele repousaria. Ele sabia que se ele saísse para o campo de batalha lutar, o corpo dele não prevaleceria sendo comido lá fora pelos corvos. Ele não morreria no campo de batalha porque ele tinha uma promessa de Deus. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir todas as promessas, ou seja, ele estava aqui, há mais de 50 anos de idade, já era o Davi envelhecido e estava falando que ele tinha total confiança no Senhor, porque o Senhor tinha demonstrado a ele fidelidade em todos os processos de sua vida, ou seja, na sua infância, na sua adolescência, na sua mocidade e na sua velhice, o Senhor estava cumprindo, aleluia. Se Davi estava falando, Davi estava profetizando, Davi estava abrindo os olhos espirituais da igreja naquele momento, como ele está abrindo agora para você. Por que é que você não confia nas promessas de Deus? Por que é que você não se entrega de uma vez por todas para o Espírito Santo de Deus? Por que é que você não coloca esse salmo em sua boca e diz: eu sei que o Senhor, aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas, porque tudo que Ele falou, de livro de Gênesis, Apocalipse, se cumpriu, se realizou, e se realizou, se concretizou tudo que Ele falou aqui nesse livro. Você acha que não vai se realizar na sua vida? Você acha que você vai descer à sepultura sem ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida? Conhecendo você a palavra, aceitando a palavra, desceu as águas, nova criatura você é. Ou seja, antes você era criatura, agora você é filho, você é batizado, você é remido, você é lavado, você ora, você jejua, você consagra. Ah, pastor, mas Deus quer obediência, não quer sacrifício. Amém, amém. Mas você está na presença de Deus, você está meditando na palavra de Deus, você acredita na história de Ruth, você acredita na história de Esther, você acredita na história de Davi, você acredita na história de João, você acredita na história de Pedro, você acredita em todas as histórias, mas a tua história ela não existe para o Jesus. Você limita Jesus de operar na sua vida. Aleluia! Você vê Jesus operar na vida do A, vê Jesus operar na vida do B, vê Jesus operar na vida do C, mas não vê Jesus operar na sua vida. Nada está bom. Aleluia. Aí essa semana eu estou trabalhando, veio um peruviano, chegou aqui faz 20 dias, estava no México trabalhando, aí me contando a história dele, eu só escutando. Não fala uma palavra em italiano, sentado do meu lado. Deus trabalha assim, sabe? Deus trabalha no anonimato, para dizer, ó, viu como eu estou contigo? Viu como abençoa a tua casa? Viu como abençoa a tua prole? Viu como abençoa a tua família? Viu como os teus ninguém toca? Viu como os teus inimigos não tocam? E ele contando a história dele, eu só quieto escutando, traduzindo, escutando, porque eu entendo um pouco espanhol, por causa que o português, e ele contando a história dele. Aí ele contando que em 2020, agora deu a pandemia, ele estava no México trabalhando, foi para lá trabalhar, deu a pandemia, ou seja, quando ele saiu do Peru, foi para lá, 4 meses depois, ele chegou no México, estava trabalhando contente, feliz, recebe a notícia que a sua filhinha tinha caído de uma machucada da cabeça, estava com fortes dores. Ele continuou trabalhando, ficou lá trabalhando, voltou para casa. Quando ele voltou para casa a tempo, não falaram para ele a verdade, chegou lá, a menininha estava desenganada, estava com menos de 1 mês de vida, ou seja, a menininha faleceu de câncer, deu um hematoma na cabeça, faleceu a criança, a filha dele, faleceu com 6 aninhos de idade. E ele contando aquela história, contando para mim, mas sabe no final o que aconteceu? Da boca dele disse assim para mim, foi feita a vontade de Deus. Eu levantei a cabeça e voltei para fora. E não vejo a hora de chegar aqui
refazer minha vida, trazer minha esposa, trazer meu filhinho que estão lá no Peru esperando. Eu estou aqui trabalhando. E eu ali escutando e Jesus falando em silêncio. Calma, calma, que no momento certo eu vou dar a palavra. Calma, que no momento certo. Mas Deus estava fazendo, sabe o quê? Tratando com as feridas da gente e eu tentando entender muitos testemunhos que eu vejo no meio da minha igreja, no meio do meu povo. Muitos dos irmãos não têm problema nenhum. Só colhem o melhor dessa terra. Tem o melhor dessa terra. Tem uma casa boa, tem um sofá bom, ou seja, tem tudo de bom para colher o melhor dessa terra. E ficam murmurando. Ficam diminuindo o poder de Jesus. Ficam colocando empates, empecilhos e não exaltam o poder de Jesus. Aleluia. Aonde nós vamos chegar com as nossas lamentações? Aonde nós vamos chegar colocando as nossas necessidades no ombro do nosso companheiro? Não. Quem tem que levar, ou seja, quem leva as nossas dificuldades, as nossas afrontas, depois que nós conhecemos a verdade, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é assim, ele é mensageiro de Deus. Você fala com o Espírito Santo de Deus, ele vai pegar, ele não vai levar para o A, para o B, para o C, para o D, ligar para o mundo inteiro para falar mal de você. Ele vai pegar, vai levar diretamente ao Pai. E o Pai vai mandar, vai dar ordem aos anjos ao seu respeito. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Ele não vai para a internet resmangar, não vai para a internet buscar reforço, não. Ele vai direto ao Pai. E o Pai responde a sua oração, responde a sua súplica. E Pedro continuou e levou aquele momento a igreja a entender o significado de um chamado. A entender, porque até poucos momentos antes, estava todo mundo julgando a atitude, porque você sabe a história. No meio de 12 tinha um traidor que se vendeu por moedas de prata. Então aquilo ali era levado por conceito. Se no meio de 12, Jesus só escolheu 12, no meio de 12 ainda tinha um traidor, quem são esses 12 que estão, quem são esses 11 agora que estão aqui, querendo profetizar algo de poder e glória, porque estão lá cheios? Aí Pedro vai na raiz e fala isso aqui. Se você acreditar, colocar o Senhor, você nunca vai vacilar. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Perpetuamente. Ou seja, hoje é Santa Ceia. Você tem mais uma oportunidade de fazer a sua aliança com o Senhor. Refaça a sua aliança com o Senhor a partir de hoje e coloque nas mãos deles. Aceite a sua prova. Até aqui você chegou na cruz, não tem mais para onde correr. Não é essas paredes aqui, esse teto, essa luz que vai te salvar, escute isso, mas é o Espírito Santo de Deus, é a glória de Deus. Não vai ser a sua conta lá na aposta que vai te salvar, não vai ser o seu carro bom que vai te salvar, não, é só o Espírito Santo de Deus, é só a palavra de Deus, somente ela que vai te salvar, somente ela que vai salvar a mim. Porque foi o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro estava falando e ninguém aceitava, ninguém aceitou, todo mundo viu o poder e a glória, todo mundo viu falar novas línguas, todos viram ali talvez línguas repartidas em fogo, mas ninguém acreditou. Pedro foi na raiz. Diz a história que naquele dia, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus de Nazaré e queriam saber o que é que tinham que fazer para a casa deles também serem salvas. Escute isso, esse evangelho está no meio de nós hoje, aleluia. Esse evangelho está no meio da nossa casa hoje. Nós temos que saber que o tempo voa. Eu estava vendo hoje um pastor falar, assistindo um pastor, ele fez uma menção muito séria da Bíblia, que eu também não tinha analisado desse jeito.
Esse pastor não está no meio de nós mais, é uma gravação dele, de Billy Graham, e ele está pregando num grande estádio, e ele fala, escute isso, na época de Jesus, a velocidade máxima de um homem de movimento era a velocidade de um cavalo de guerra. Se o homem quisesse se mover em velocidade, que era raro, que não tinha cavalo na época praticamente, era mais jumento, camelo, andromedário, e o cavalo quem tinha era os árabes, um cavalo árabe atingia o máximo 60, 70 quilômetros, 50 quilômetros por hora, a velocidade máxima de movimento de um homem na terra. Aleluia! E naquele tempo lá, o homem tinha muito tempo para Deus, se entregava a Deus, não se preocupava. Quando se entregava, se convertia, não tinha tantos recursos como tem hoje, e a obra do Senhor era feita, era semeado o evangelho, era redenções, aonde Jesus chegava, a obra era feita. E nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, isso Billy Graham falou há 20 anos atrás, ainda não era tanto como é hoje a internet, não tinha a comodidade que nós temos hoje. Mas hoje, se você quiser se locomover, você tem aí veículos que atingem de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Você tem aviões que infinitamente voam ao som, à velocidade da luz. Ou seja, você pega o seu telefone agora, nesse exato momento, você vai entrar em contato com o seu parente que está lá no meio do mato, lá no Brasil, lá num lugar que demora horas para chegar, mas uma ligação que você fazer, você vai ligar para o seu parente. Aleluia. É fácil de você resolver o que está impedindo a glória de Deus de alcançar a sua vida. Hoje é muito fácil. Assim como Satanás veio para roubar e matar e dividir, roubar e matar e destruir, ele quer destruir a família, quer destruir o lar, quer destruir tua paz, quer tirar teu sono. E ele usa os recursos, que seja a internet, no caso, para destruir a pornografia, sites ilícitos, sites de relacionamentos, onde as pessoas entram, depois se metem em um problemão desse tamanho assim, hein? E vem para o pastor, para a pastora, me ajuda! Então pega esse teu telefone de última geração que você tem, aquele iPhone 14,5, que é um 15, entra nele agora e vai pregar o evangelho. Liga lá para aquele A, aquele B, aquele C, aquele irmãozinho, ou liga lá para aquela pessoa que você teve uma desavença, peça perdão. Aleluia. Peça perdão, perdoe. Ou se você não quer pedir perdão, você precisa escutar dela um perdão, diga eu te perdoo. Você vai ver a obra de Deus ser feita na sua vida, no seu coração. Faça o bem, ajude o próximo, ajude o teu semelhante. Alguns dias atrás, a missionária tira sempre minha orelha. Eu me sensibilizo com a situação das pessoas no Brasil, muitas das vezes. Aqui você sabe, você está aqui que nem eu, você é um gladiador, você está lutando, você sabe. Não é que você dá o chute com uma pedra e você ganha 50 euros, você está sofrendo para passar. Mas esses dias, uma simples oferta que eu fiz para um irmão lá, eu não sabia, mas o Espírito Santo revelou, liguei, a mulher estava lá no hospital, ou seja, estava passando por dificuldades. Os simples 50 euros, que para mim aqui são 4 horas de trabalho, para ele deu para ele pagar praticamente toda a medicação da mulher dele de uma semana lá no Brasil. E foi no anonimato. Está no anonimato, não falei o nome da pessoa, mas são gestos que você pode alcançar da glória de Deus, algo no mundo espiritual que você não tem ideia. Eu falei, depois que eu fiz isso, muita porta se abriu. Eu estava passando problemas, estava com carcanhar de Aquiles no meu trabalho. Era impossível de a pessoa chegar e pedir a conta. Eu tinha contrato determinado. Ela chegou no olho meu assim, falou, eu estou indo embora, está aqui a chave, está aqui o telefone, não venho mais trabalhar, estou dando a demissão voluntária. Estou na minha frente no site e puf, deu a demissão voluntária e foi embora. Uma pessoa que só incomodava no trabalho. E eu não sabia o que fazer. Porque era uma pessoa acima de mim, eu não podia falar nada. Eu sou estrangeiro, ele é italiano. Sabe o que é isso? Um voto que você faz com o Senhor. Para que Deus limpe a eira, que Deus arranque, para que Deus abra a porta, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê mansidão, para que Deus te dê temperança. Se você usar o mundo espiritual ao seu favor e a favor do bem, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, é surpreendentemente. Falei para missionário aqui, essa igreja era para estar cheia.
mas não tem holofote, não tem um telão, não tem uma luz, não tem um jogo de luz, não tem um canhão de luz, não tem um aquecimento, não tem nada. Mas a presença de Deus, ela está aqui verdadeira em cada coração. Adorar o Senhor, buscar o Senhor, oferecer ao Senhor o que você tem. Aqui não tem ninguém falando isso, aquilo, pegando, exigindo, cobrando, não. É entre você e o Espírito Santo de Deus. Faça a tua mão esquerda sem saber a tua mão direita. Faça a sua aliança com Deus, procure a presença do Espírito Santo de Deus. Certo? Porque se você fazer isso, amontoará brasas sobre a sua cabeça. Se você aprender o que Deus tem na sua vida, aprender o propósito de Deus na sua vida, isso é o que aconteceu aqui, que Pedro deixou, aonde ele foi praticamente usado com o poder de Deus, vai acontecer na sua vida, na sua casa, no seu lar, nos seus irmãos, na sua irmã. Ah, mas você não tem luta? Pera aí, tenho luta. Quem conhece a minha vida sabe muito bem. Pô, o pastor está falando, mas eu sei da vida. Sim, é verdade. Eu passei luta. Há poucos tempos atrás, está tudo registrado aqui, talvez ela veja. Eu passei luta com a minha mãe de criação. Todo mundo conhece, a missionária sabe, o Vanderlei sabe. Passei luta, eu fiquei à flor da pele. Aleluia. Mas Deus deu vitória. No tempo de Deus, Deus deu vitória. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, eu não sei o que você tem, mas foi uma luta terrível e Deus mandou lá na minha casa a missionária Janete. A missionária Janete trabalhava comigo, lavava as panelas lá, mas sempre estava ajudando, dando palavra. Mandou a missionária Zorade lá, me ajudaram. Mandou a missionária Beth lá, me ajudou. Foi pessoas mandadas da parte de Deus para ajudar. Não foi mandado nenhum enviado do inimigo. Ninguém se manifestou contra. Todo mundo se manifestou a favor. Estamos orando, irmão. Ninguém veio dar palavras sórdidas, falar coisas que não existiam, dar profetada, sabe? Porque a pior coisa que tem quando o crente está passando no vale é você encontrar e receber profetada. A missionária recebeu um monte de profetada na época que estava no Brasil, né? O pastor vai vir embora, acabou o tempo dele, e não sei o quê. Eu nem o avião posso pegar, não posso nem ir, estou preso aqui em Verona, estou preso na Itália. E lá no Brasil, ela recebia profetada. E eu aqui me estabilizando, me colocando dentro. Quem não passou luta na pandemia? Faz assim com a mão. Quem não passou luta? Só eu passei luta? Então tá, então vou fazer só eu passei luta na pandemia. Quem não passou? Então tá. Deus conhece os nossos corações, as nossas aflições, e Ele quer exortar. Mas coloca na sua vida o que colocou Davi. O espelho hoje aqui é Davi, David. Está ali, o David. É Davi. Já vou encerrar, missionário. E Davi, para encerrar, olha a autoridade que ele tinha nas palavras. Ele estava sendo exortado pelo pastor Sidney? Não. Ele estava sendo exortado por quem? Pelo profeta. O profeta estava exortando ele porque ele tinha errado. O profeta estava ali exortando, olha, Davi, aconteceu algo assim, 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 o que faz? Ele foi lá e deu a própria sentença para ele mesmo, porque ele é rei, ele não podia voltar atrás da palavra. Acabou. Aí o profeta deu a ele duas escolhas. Meu rei, o senhor é o rei, o senhor pode escolher qual é a sentença que o senhor quer. Que isso vai acontecer na sua vida. O senhor vai para a mão do homem, a espada vai estar dentro da sua casa, vai ser discepado tudo. A espada vai estar até no seu couro, meu rei. Ou o senhor passa pela misericórdia da mão de Deus. Davi olhou sem pensar nada. Sem pensar, David. Ele nem pensou, não deu nem tempo do profeta fechar a boca. Davi falou, que caia eu na mão de Deus, porque o homem não tem misericórdia. Que caia eu na mão de Deus, que o homem não tem misericórdia. Escute isso, o homem não tem misericórdia. Saiba você disso hoje. O homem não tem misericórdia, o homem não vai fazer nada de bom por você, o homem não vai reconhecer você, o homem nunca vai achar você superior, ele sempre vai ter uma melhor que você.
nunca vai valorizar você. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai te colocar em lugares que você jamais imaginou estar. Escute isso. Vai te fazer uma pessoa que você jamais imaginou ser. Você vai entrar em lugares que você jamais pensou em entrar. Você vai falar com pessoas que você jamais pensou em falar. Você vai liderar pessoas que você jamais pensou em liderar. Vai colocando em sonho, vai colocando aí na sua vida. Vai colocando aí o que você está precisando. Vai te dar um marido que jamais pensou em ter. Vai colocando aí, ninguém recebe. Vai te dar um companheiro que você jamais pensou em ter. Vai mudar o seu companheiro de uma maneira que você quiser. Não escutei ninguém aí. E aí, irmã Marcinha? Aleluia! Escutei um aleluia lá atrás. Esse é o Deus de Israel. Coisas grandes Ele tem para nós. Amém? E a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos. Novas são a cada amanhã. As misericórdias de Deus se renovam. Lá no seu trabalho, no seu prédio. Quando você sair para fora do seu prédio, se encontrar aquele vizinho lá, que nem eu tenho uma tribulação na minha casa, e o nome ainda é bíblico. Não é meu, ele dá risada. É bíblico. Né? Então eu peço, Deus, faz com ele o que o Senhor fez com o seu servo. Porque é Bíblia o nome do homem. Né? Senhor, faz o que o Senhor fez com o seu servo lá, Senhor. Toda vez que eu falar esse nome, o Senhor lembra do seu servo, Senhor. Porque é assim, nós temos que levar aonde? Na brincadeira. Amém? Se coloque de pé. Que o Senhor fale cada vez mais, que o Senhor te dê sabedoria, e Deus, eu estava aqui pregando, Deus